Como que a gente percebe? Como é que chega um paciente para você e como você trata aquilo? Então, tem várias situações, né, que acabam colocando isso. Algumas delas são as situações de crise clássicas, né, que as pessoas enfrentam. E o Frankl vai dizer o seguinte, que são 3 as desgraças que vão acontecer com todas as pessoas, das quais a gente não pode fugir. É o que ele vai chamar de tríade trágica da existência humana, composta de sofrimento, culpa e morte. Dessas 3 coisas, ninguém escapa, independente da época, independente da classe social, independente da condição que a pessoa tenha. Todos nós sofremos, ou fisicamente, ou emocionalmente, todos nós passamos por sofrimentos, todos nós erramos, consequentemente estamos sujeitos à culpa, e todos nós temos que lidar com a finitude da vida. Seja a nossa própria, que normalmente é uma coisa que a gente só vai pensar mais para frente, depois de uma certa idade. Quando a gente é muito jovem, a gente não costuma pensar na nossa própria finitude, mas da finitude dos outros. Porque todo mundo já perdeu alguém. Então já se deparou com a finitude, com a transitoriedade da vida. Essas são 3 situações de crise. Se você for pensar, são 3 situações que empurram o indivíduo diante dos questionamentos existenciais. Por que tudo isso? Mas questionar isso e questionar o sentido em meio a essas crises, Frankl vai dizer que não é algo patológico, é algo humano. O animal não é capaz, o animal também está sujeito, pelo menos, ao sofrimento e à morte. A culpa não, porque ele não tem esse processamento, né, cognitivo e subjetivo de... Embora muita gente diz que vê o cachorro, vê o gato se sentindo culpado, né? Não sei se você já viu isso. Já. Enfim, a gente não tem evidência de que isso aconteça, né? Mas o que existe é um comportamento de punição que provoca uma certa atitude ali Rabinho no entre cachorro. as pernas. Exatamente, né? E que a gente olha e fala, olha, coitado, está se sentindo culpado. Né? Não está se sentindo culpado, ele só foi punido e está ali. Entre os animais, até onde a gente sabe, o funcionamento é esse. Mas entre os seres humanos a coisa vai além. A gente fica se perguntando por que eu estou sofrendo, né? E o animal, ele só sofre. Só sofre. Só sofre. E mais, a gente é capaz de dar um significado para o nosso sofrimento. Como o animal assim? não. Por exemplo, se você chega se você tem lá o seu cachorrinho e você precisa levar ele para fazer um tratamento que ele tem que tomar uma série de injeções. Né? E tô falando uma história real, porque o meu cachorro... O meu também. Então, você sabe como que é, né? Teve que tomar várias injeções. Ele tem um problema lá na pele, o pelo dele cai, não sei o que, ele tem que tomar umas injeções de quando em quando. Agora mudou o tratamento, mas, sei lá, ele ficou durante quase 5, 6 meses tomando injeção quase que toda semana, ou a cada 3 semanas, uma coisa do tipo. Caraca. Depois de um certo tempo, a hora que chegava na veterinária... Tadinho, dava dó do bichinho, porque ele começava a tremer e ele queria, assim, você vê que ele queria ficar perto, ele queria ser acolhido e tal. E a gente, né, os donos, minha esposa mais do que eu até, a gente tenta consolar o cachorro, né, como se isso fosse possível, assim. A gente tenta consolar ele com palavras, ele quer acolhimento, mas a gente também fala, né, olha, não, mas vai ser bom para você, é para o seu bem, né, e tal. Fala como se fosse uma criança. Ele só está entendendo ali que ele está sendo acolhido, só isso. Mas ele não consegue entender, não, olha, isso aqui vai ser bom, porque por conta disso, sei lá, tal problema que eu tenho aqui vai melhorar. O meu sofrimento pode até diminuir. Então ele vai dizer, o ser humano, o animal não tem essa capacidade, o ser humano tem. O ser humano tem de, em meio ao sofrimento, encontrar ali algo que dê a ele uma certa sustentação. Ou escolher um sofrimento que vai ou trazer até escolher. Uma coisa... Um exemplo bem simples disso daí é o indivíduo que pratica exercício físico. Exercício físico não é um tipo de sofrimento, ou é uma coisa prazerosa. Você está lá levantando peso, o prazer fazendo vem depois, esforço. Né? Depois você até tem o prazer por conta da reação dos neurotransmissores, etc. Mas no momento é uma coisa que às vezes até dolorida. Dependendo do exercício, até dolorido ele é.
Agora, por que a pessoa faz? Porque ela tem um objetivo ali. Porque aquilo tem um sentido para ela, seja um objetivo de saúde, seja um objetivo estético, seja lá o que for, mas ela consegue dar um significado. Isso para uma coisa bem simples, né? A gente pode pegar coisas maiores. Por exemplo, quem estuda e trabalha ao mesmo tempo. Não é fácil estudar e trabalhar. A pessoa vai lá para um curso, ou vai para uma faculdade, estuda ali, aliás, vai para o trabalho, chega cedo, trabalha o dia inteiro, 6h30, 7 horas tem que entrar na faculdade, fica até às 11 da noite, fora os trabalhos, final de semana. Por que alguém faz isso? Por que alguém se submete a isso? Ela consegue justificar o porquê ela está passando por aquele período de sofrimento, né? Ela acredita, né? Isso aqui tem um sentido. Isso aqui vai me colocar numa condição melhor. Isso aqui vai me fazer crescer na carreira. Isso aqui vai me dar uma condição de vida melhor no futuro. Então ela suporta. Eu estou falando aqui de coisas simples, né? Enfim, esses são os sofrimentos, entre aspas, gostosos da vida, né? Que é você cuidar da sua saúde, você cuidar da sua carreira. Mas isso se aplica em coisas maiores também. Coisas mais profundas, mais dolorosas. Essa é a ideia que o Frankl vai trazer. E é justamente por que o ser humano é capaz de fazer isso e o animal não. O ser humano compartilha muita coisa com o animal. Se você for pegar os chamados mamíferos superiores, então, até o DNA é muito parecido. Né? Sei lá, eu já ouvi falar em mais de 90%, 97% do DNA, quase que igual. Muitos dos nossos processos emocionais acontecem também com os animais, né? Os animais têm as suas emoções ali também, o organismo, então tem muito em comum, mas o que tem de diferente? É justamente o que Frankl vai chamar, né? O nome que ele vai dar isso é essa dimensão humana. A dimensão humana ele deu originalmente o nome de dimensão espiritual, mas como em alguns contextos começou a se gerar uma confusão disso com uma questão religiosa, para evitar isso ele optou por usar o termo dimensão noética do ser humano, que é essa dimensão do sentido da vida, essa dimensão da nossa capacidade de fazer escolhas, a dimensão que nos permite dar um significado ao sofrimento, e isso nos diferencia dos animais. E um ponto interessante que ele traz em função disso até, um questionamento que ele diz: por que é que o animal não é capaz de entender o seu sofrimento? Porque ele não acessa essa dimensão. Ele fica ali limitado ao psicofísico. O ser humano vai além, vai à dimensão espiritual. E aí ele diz o seguinte, aí já não é o Frankl psicólogo, psiquiatra, é o Frankl filósofo falando. Ele diz assim: e quem garante para nós que também não existe uma outra dimensão que vai além da nossa, a qual nós não podemos acessar, onde as coisas que a gente vê como sem sentido não possam ter um sentido? Quem garante para nós? Não existe essa garantia, né? Não existe. Já que a gente tem uma que os animais não têm. Não existe. Então, não é que ele afirma que isso é assim, mas ele diz, ele deixa essa porta aberta. Por que a gente não pode pensar nisso? O que, curiosamente, é uma coisa interessante, porque o Carl Sagan e outros cientistas e tal, ou divulgadores de ciência, o Carl Sagan tem uma analogia clássica, onde ele fala das possíveis dimensões, né? E uma dimensão onde a gente eventualmente não conhece ainda. Então, até um paralelo entre o que ele fala e o que muitos cientistas teóricos contemporâneos vão propor assim, em termos de possibilidade.